Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Queria convidar vocês a se colocar de pé em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Lucas 23. Se você tiver sem Bíblia, você pode acompanhar aí no irmão que está do seu lado aí, né? Glória a Deus. Nós vamos ler a partir do versículo número 13. Amém. Amém. 23, 13. Então, reunindo Pilatos, os principais sacerdotes, as autoridades e o povo, disse-lhes: apresentaste-me este homem como um agitador do povo, mas, tendo-o interrogado na vossa presença, nada verifiquei contra eles dos crimes que o acusais, nem tampouco Herodes nolo tornou a enviar. Pois claro que nada contra ele se verificou que é digno de morte. Verso 16. Portanto, após castigá-lo, soltá-lo-ei. Era-lhe forçoso soltar um detento por ocasião da festa, que era a festa de Páscoa. Verso 18. Toda a multidão, porém, gritava: fora com este, solta-nos Barrabás. Barrabás estava no cárcere por causa de uma sedição na cidade e também por um homicídio. Desejando Pilatos soltar Jesus, insistiu ainda. Eles, porém, mais gritavam: crucifica-o, crucifica-o. Então, pela terceira vez, perguntou-lhe: que mal fez este? De fato, nada achei contra ele para condená-lo à morte. Portanto, depois de castigar, soltá-lo-ei. Mas eles instavam com grandes gritos, pedindo que fosse crucificado. E o seu clamor prevaleceu. Então Pilatos decidiu atender-lhes o pedido. Soltou aquele encarcerado por causa de sedição e homicídio, a quem eles pediam. E quanto a Jesus, entregaram à vontade deles. Até aqui. Pode sentar no seu lugar em nome de Jesus. Deixa a sua Bíblia aberta. Quero convidar você a fechar os seus olhos mais uma vez por um instante. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós estamos aqui diante do Senhor, da Tua Palavra. Pedimos que o Senhor derrame sobre nós graça. Que o Senhor derrame sobre nós o Teu Espírito, da Tua presença. Que nós sejamos alimentados por Ti. Que a Tua Palavra, que é viva, verdadeira, real, que ela fale conosco. Que ela nos gere transformação. Que ela nos gere mudança. Que o Senhor fale conosco. E a cada um de nós, Pai, Te pedimos isso. No nome do Seu Filho Jesus, Deus. Amém. E amém. Hoje eu quero falar a respeito de um homem chamado Barrabás. E o tema dessa mensagem é isso: Barrabás sou eu. Diga assim comigo: Barrabás sou eu. Sou eu. Quem era Barrabás, irmão? Barrabás era um homem muito problemático. Era um homem que era um rebelde lá em Roma. Era um homem que era um assassino. Aí você fala: esse pastor? Irmãos, esses somos nós. Barrabás era alguém que trazia contenda para aquele lugar. Quando Jesus foi traído pelos seus discípulos, abandonado e traído pelo seu discípulo, quando ele foi traído, ele foi levado a julgamento. Quando Jesus foi levado a julgamento, quando Pilatos viu ele falou assim: esse homem, não tem nada que eu possa acusar ele. Esse homem, ele é inocente. Diga para quem está do seu lado assim: ele é inocente. Pilatos falou: eu não vejo culpa nenhuma nele. Mas já que vocês estão fazendo motim, o que eu vou fazer? Eu vou açoitar ele e depois eu solto ele. Só que os principais fariseus, lá os chefes da sinagoga, não ficaram satisfeitos com isso. Eles queriam que Cristo fosse crucificado. Então, na festa de Páscoa era necessário que soltasse pelo menos um preso.
E nessa hora ele falou, já que esses caras querem que eu prenda ele, eu vou falar, tem que soltar o preso, solta Jesus, porque ele não queria condenar Jesus. Ele não via culpa em Jesus, mas em Jesus ele via a inocência. E ele falava, esse homem não tem culpa, o que eu vou fazer com esse homem aqui? Então eles pegam Barrabás e colocam Cristo. E perguntam, quem vocês querem? Vocês querem Cristo ou vocês querem Barrabás? Ele falou, solta Barrabás. E o Cristo crucifica. Meu Deus. Não, já sei. Mais uma vez Pilatos tenta. Vamos açoitá-lo e depois nós vamos soltá-lo. Eu acho que depois que a gente der umas boas chibatadas nele, esse Jesus não vai mais atrapalhar vocês. Mas eles, ensandecidos, gritavam cada vez mais, crucificam, crucificam. Pilatos, com medo, começa a atender o povo. Quando já ouviram aquele ditado lá, a voz do povo é a voz de Deus? Nesse caso aqui não é muito a voz de Deus não. Mas ele era um homem muito conhecido, Pilatos. Mas ele era conhecido porque ele foi um grande rebelde lá naquela época. E provavelmente esse assassinato que ele cometeu foi contra algum soldado romano, contra algum outro romano. E Jesus, assim como Pilatos, também era muito conhecido. Pelo que Jesus era conhecido? Pelos seus milagres, pelos seus prodígios, pelos seus sinais. Ele era muito conhecido, assim como Pilatos. E quando o povo teve a chance de escolher, o povo preferiu Barrabás. Mas por quê? Será que um homem, um assassino, será que um homem que é um rebelde, será que o povo não percebeu, colocando numa balança, falando, quem dos dois a gente solta? Esse Jesus aqui que não tem crime nenhum ou Barrabás? E por que eles escolheram Barrabás? Porque eles quiseram Barrabás, para que se cumprisse a palavra de Deus. Amém. Era necessário que Cristo morresse. E quando nós fazemos uma analogia de quem era Barrabás, a vida de Barrabás, e o que Cristo fez e foi na vida de Barrabás, é lá que nós nos observamos. Barrabás nada mais é e nada menos é do que eu e você. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo, mas deixa aberto aí em Lucas, mas abra lá em Romanos, no capítulo número 3. Romanos, no capítulo número 3. Amém. Glória a Deus. Romanos, capítulo 3. E hoje eu vou falar 3 motivos porque nós somos o Barrabás. Ou porque você é Barrabás. Porque nós somos Barrabás. Barrabás já estava tudo certo para ele morrer. Lá naquele final de semanazinho de Páscoa. Ele já estava condenado, já estava tudo certo, a cruz dele estava pronta, já estava tudo certinho para que Barrabás morresse. Quando eles pegam Barrabás, levam Barrabás até a frente de toda aquela multidão, e Barrabás pensa, será que agora? Será que chegou a minha hora? E o pessoal fala assim, Barrabás, queremos você. Barrabás, queremos você. Ele talvez meio sem entender, mas ele não achou ruim não, viu, irmãos? Ele não achou ruim, porque ele é solto. Mas, por que nós somos Barrabás? Primeiro, Barrabás era um pecador. E esse é o primeiro motivo de por que nós somos o Barrabás. Barrabás, ele era um pecador. Assim como nós somos também. Romanos, no capítulo 3, a partir do verso número 9, diz assim, que se concluiu, temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus
como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito: não há um justo sequer. Não há quem entenda. Não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há um sequer. A garganta deles é um sepulcro aberto. Com a língua undem engano. Veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles têm cheia de maldição e de amargura. Seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Olha aqui para mim. Você fala: pastor, eu estou na igreja tem um tempinho. Se o senhor falar para mim que eu sou pecador, é meio complicado. Enquanto você não entende que você é um pecador, não pode existir arrependimento na sua vida. O arrependimento e a conversão só vem no dia que você olha a sua miserabilidade e enxerga em você o seu pecado. Verdade. Enxerga a sua necessidade e a sua distância de Deus. Nós fomos concebidos em pecado, distantes de Deus, inclinado para as inimizades, para tudo aquilo contra aquilo que é contra Deus. Somos nós esse. Barrabás, ele era um assassino e um rebelde. Talvez você não é um assassino ou não um rebelde, mas o pecado ele está em você. O pecado ele está em nossas vidas. Nós, quando fomos concebidos no pecado, o pecado dia a dia está na nossa vida e dia a dia nós lutamos contra o pecado em nossas vidas. Nós, ou melhor, aquele que diz que não tem pecado, ele faz de Deus o mentiroso. Quando você olha para você e não consegue ver em você o pecado, é aí que mora o perigo. É quando você percebe e acha que a sua vida espiritual não há erros, que você serve a Deus até bem, que você tem caminhado até legal, mas enquanto você não perceber o pecado em você, você não vai se arrepender. Aí você vive uma vida distante de Deus, como nós falamos na vigília, como um ateu cristão, como aquele que vive como se Deus não existisse, muitas vezes dentro da igreja, ou muitas vezes aquele que vive dentro da igreja, mas o seu coração já está longe da igreja faz muito tempo. Ele já está desviado dentro da igreja. Meu Deus. Mas porque o pecado está dentro dele, não houve arrependimento. Se você não consegue olhar para você e ver o seu pecado, você nunca vai conseguir se aproximar de Deus. A lei de Deus, ela está aí para mostrar para nós o pecado. E quando nós vemos o pecado, nós confiamos na graça e no perdão de Deus. Mas antes de tudo, eu tenho que saber o quê? Barrabás era um homicida e um rebelde. E eu, quem sou? Se você perguntasse para si, quem é você? A palavra de Deus diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos os pecados estão separados da glória de Deus. E o propósito do pecado, além de destruir a sua vida, é dia após dia gerar mais distância entre você e Deus. E às vezes o pecado ele vai te distanciando, aos poucos, até que você se torna irreconhecível. Não mais como imagem e semelhança do Senhor, porque o pecado lhe desfigurou. Porque em nada você parece com Deus. A sua atitude não reflete a Cristo, as suas palavras não refletem a Cristo, a sua paixão não reflete a Cristo. A única coisa que reflete a Cristo é só o seu falar, mas não a sua atitude, não o seu caminhar. Eu acredito que o pior de todos os pecadores, ele é aquele que não acha que é com ele.
E eu me lembro do meu encontro com Deus, quando eu sentei lá na cadeira e o palestrante ministrando aquela palavra, enquanto ele ministrava aquela palavra, eu falava, rapaz, esse camarada que está chorando aqui do meu lado deve ter aprontado muito, viu? Eu não. Que eu não sou que nesse camarada aí, não, eu não. E eu não conseguia enxergar o quanto eu era um pecador. O quanto eu é quem necessitava da graça de Deus. O quanto eu estava afastado do Senhor. E às vezes você chega aqui numa reunião de um culto como essa e você pensa que pecador é o visitante que veio no culto. O pecador é aquele camarada que nem veio da reunião. Mas não eu. Não eu. Porque chega um tempo que das duas uma. Ou a sua mente está cauterizada pelo pecado e ele já não faz mais efeito em você, ou você na verdade nunca se converteu em Cristo Jesus. Meu Deus. Porque é isso que o pecado faz conosco. A pessoa começa a viver uma vida em pecado, e longe de Deus, e longe da presença de Deus, e ela acha que isso é normal. Ela acha que isso é normal. Hoje é um dia para que você faça uma introspecção em você. Será que a sua vida em Cristo Jesus já foi mais apaixonada do que é hoje? Será que você já serviu Deus mais do que você serve hoje? E se você tem se distanciado de Deus, sabe que é por causa do pecado. Sabe que o pecado tem distanciado você. É onde você olha para o seu coração e fala, Senhor, som do meu coração, vê se há em mim algum caminho mau. Porque eu e o desejo do meu coração é servir ao Senhor com uma vida piedosa, é agradar ao Senhor dia após dia. Agora não pode, olha aqui para mim, você viver uma vida enganando você mesmo. Você vivendo uma vida enganando a sua própria consciência. Há um dia desses eu estava conversando com um rapaz e ele estava falando assim para mim, eu acho que fazer sexo antes do casamento não é pecado não. Aí você vai e mostra para ele na Bíblia, né? Mas ele fala, mas eu ainda continuo achando que não é pecado. Assim, eu não sinto que isso é pecado. Eu não sinto que isso faz mal. Eu acho ainda que eu estou certo. Meu Deus. Quando a pessoa ela chega em um nível como esse, de relativizar o pecado, eu acho que é, eu acho que não é, como eu digo, tem que dar nome aos bois. Pecado é pecado e não tem como mudar o nome. Isso vai ser pecado hoje, amanhã e depois, como foi ontem. Não se pode mudar os nomes. E quando uma pessoa chega a um nível como esse, a mente dela já está cauterizada pelo pecado. Só Cristo para trazer ela de novo à ressurreição em Cristo Jesus. Aleluia! Às vezes, só Cristo para incendiar o seu coração de novo. Às vezes, só Cristo para poder trazer você de volta. Porque às vezes, você tem lá na gavetinha do seu quarto aquele pecadinho de estimação que você guarda. Aí você faz carinho dele, esse aqui é só meu. Esse aqui é só meu. Eu cuido dele, esse é meu pecadinho de estimação. E nunca tem transformação em você. Esses pecadinhos de estimação, eles têm que sair da sua vida. Verdade. Tem que ter mudança em você. Porque aquele que tem um encontro real com o Senhor, a vida dele tem que mudar. Aleluia, verdade. Eu costumo dizer, não pode ser que nem a obra da prefeitura. A obra da prefeitura começou, parou e nunca mais vai ter. Meu Deus. Mas não de glória em glória que nós somos transformados em glória. E vai ser isso, de glória em glória. Glória a Deus. E às vezes a última glória que teve na sua vida faz uns 2 anos. Sim, glória. A última vez que você chegou em Cristo Jesus para se prostrar diante dele e falar, Senhor, sonda o meu coração e vê se há em mim algum caminho mau. E isso são exercícios que um cristão faz na vida dele. Porque se você deixou de fazer isso, ou você já é santo, ou você já há muito tempo sem se arrepender. Eu acho que é a segunda opção. Porque dia a dia nós vamos chegar em Cristo Jesus e falar, Senhor, muda minha vida, transforma meu coração,
Barrabás, irmão, ele era esse assassino. Sabia que ele era ele sabia porque ele estava preso. Ele sabia porque ele foi parar lá dentro. E às vezes a sua vida está tomando caminhos que você sabe o porquê também. É a vida que você tem vivido. São nada mais do que consequências do seu pecado. Outra coisa, na qual nós vemos Barrabás em nós. Além de nós vermos que Barrabás é um pecador, Barrabás ele já estava condenado. Abra sua Bíblia comigo agora lá em Efésios. Aleluia. Efésios, no capítulo número 2. Glória a Deus. Amém, Jesus. Efésios, no capítulo número 2. É a segunda coisa que nós vemos Barrabás em nós. Primeiro, Barrabás era um pecador. E segundo, Barrabás já estava condenado. Olha aqui para mim. Lembra quando eu li aos irmãos agora? Barrabás, ele já ia ser morto. Já estava tudo certo. Já foi julgado e já foi condenado. A condenação de Barrabás era o quê? Crucificação. Pelo assassinato é crucificação. Ele já estava condenado. Assim como também estava nós. Nós estávamos condenados. Efésios capítulo 2, a palavra de Deus diz assim, no versículo número 1: Estando Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo ao curso desse mundo, segundo ao príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo a inclinação da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Verso 4, presta atenção aí, irmãos. Faz de conta que não tem chuva. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou, e estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para nos mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Verso 8: Porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é um dom de Deus, não de obras, para que ninguém... Eu vou ler novamente o versículo 4, por causa do barulhinho. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor, com que nos amou, e estando nós mortos nos nossos delitos, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Olha aqui para mim. Nós nascemos condenados. Algumas pessoas falam assim: o que tem que fazer para ir para o inferno? Para ir para o céu, os irmãos sabem, né? Ou acha que sabe? Ou sabe? Agora, para ir para o inferno, eu preciso fazer o quê? Mas se eu quisesse ir para o inferno, o que eu precisava fazer? Faz uma lista para mim. Assim, primeiro você faz isso, depois você faz isso. O que eu preciso fazer para ir para o inferno? Primeiro, nada. Se você não fizer nada, você já está fazendo alguma coisa. Se você não faz nada, essa já é a sua decisão. É não fazer nada. E quando você não faz nada, você já está fazendo alguma coisa. Porque nós nascemos condenados. Nós estaríamos condenados se não fosse Cristo. Se não fosse Cristo no nosso lugar, nós estaríamos
ainda mortos. A palavra de Deus diz que pela graça e pela misericórdia dele é que nós não permanecemos então mortos, porque nós estávamos mortos no quê? Nos nossos delitos e pecados. O pecado mortificou você. O pecado trouxe uma destruição na sua vida que às vezes você não sabe. O pecado original sempre te afastou do Senhor, e o pecado dia após dia tenta te afastar ainda hoje. A condenação estava explícita para nós. É como se pegasse você e falasse assim: vamos fazer um julgamento da sua vida. Se você fosse julgado pelos seus atos, irmão, meu Deus, se você fosse julgado pelos seus pecados, Deus tem misericórdia de mim, né? E Ele teve misericórdia mesmo, irmão. Porque alguns, no julgamento, ou alguns não todos, viu, irmãos? Todos nós estaríamos condenados. Quando eu digo alguns, é que alguns, como eu brinco, né? Ia estar do lado das fornalhas mais quentes lá. Mas todos nós estaríamos condenados. Todos nós estaríamos perdidos. Mas por que não nos perdemos? Porque Cristo, pela sua enorme graça, Ele nos deu, olha aqui, vida. Aleluia! A palavra de Deus diz que Ele se fez pobre para que a gente pudesse ser rico. Agora, quando eu digo rico, não é rico em valor, viu, irmão? É rico em graça. Aleluia! A palavra de Deus nos diz isso. Ele tomou esse lugar para nós. A condenação era sua. Olha aqui para mim. A cruz nunca foi feita para Jesus. Presta atenção no que eu estou falando para você, irmão. A cruz não foi feita para Jesus. Sabe que a palavra de Deus ela é importante em ressaltar todas essas coisas para nós? Eu só li para vocês o Evangelho de Lucas, mas Mateus, Marcos e João falam a mesma coisa sobre a vida de Barrabás. Quando Cristo foi preso, quando Cristo foi pego, a cruz em que Cristo morreu não era de Cristo. Aquela cruz era de quem? Era minha e sua. Porque Barrabás sou eu. A cruz, quando ia ter a condenação, a cruz ela era feita com antecedência. Algum tempo antes se fazia a cruz. Fazia a cruz para que ele pudesse ser crucificado. Então vamos dizer que Pilatos chega lá no marceneiro e fala assim: marceneiro, estou precisando que você faça uma cruz para mim aí. A medida da cruz é tal e tal. Eu vou crucificar Barrabás. Depois de toda aquela situação, pegam Jesus e a cruz que era de Barrabás agora se torna de Cristo. A cruz não foi feita. Quando já assistiram o filme Paixão de Cristo aqui? Você não é aquele filme lá que quando Cristo está caindo no chão, eles martelam a primeira mão, amarram uma corda na mão e puxa para que chegue no tamanhozinho do buraco? Aí eles querem ressaltar isso. Eles querem ressaltar que a cruz era de Barrabás. Eles querem ressaltar que a cruz era sua, porque a condenação era sua, porque a condenação era nossa. Nunca foi de Cristo. O próprio Pilatos se coloca naquele lugar e ele fala assim: esse aqui é inocente. Cristo nunca foi culpado do pecado. Cristo sempre foi inocente do que viveu e do que fez. Mas quando eles pegam a cruz, que não é de Cristo, que é de um outro condenado. Eita, palavra dura, né? Jesus Cristo, mas era isso mesmo, irmão. Você era um condenado. Condenado ao inferno. E quando eu digo inferno, irmão, era a separação eterna de Cristo. Isso é o inferno. Não pense que o inferno é só fogo. O inferno é enxofre. Olha aqui. O inferno é a distância de Deus. Alguns já vivem um mini inferno aqui. Por quê? Estão distantes de Deus. E alguns, depois que conhecem a Cristo, ainda querem um inferno. Eles ainda querem viver uma vida distante de Deus. Eles querem viver uma vida longe do Senhor. E uma vida, olha aqui para mim, longe do Senhor é um inferno. Porque onde Cristo estiver, lá é céu, irmão.
Os irmãos não se escandalizem não, mas é como se Cristo estivesse no inferno e nós estivéssemos lá com Cristo, lá não seria mais o inferno. Lá agora é o céu. É a distância de Deus, a separação de Cristo é o inferno. E você estava condenado a isso. Olha aqui, a viver separado de Deus o resto da sua vida. A viver separado, longe do Senhor, o resto da sua vida. Mas outra coisa que nós vemos Barrabás em nós. Abre a sua Bíblia comigo. Em 1 Pedro. Glória a Deus. 1 Pedro, no capítulo número 2. Amém. Olha aqui para mim, irmão. Você já consegue enxergar Barrabás? Já consegue ver quem é Barrabás? Barrabás é o pecador? Barrabás é o condenado? E outra coisa de Barrabás, 1 Pedro, no capítulo número 2, nós vamos ler o versículo número 21. A palavra de Deus diz assim: portanto, para isto mesmo fostes chamado, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos o exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou na sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Verso 24: carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro, ou sobre a cruz, os nossos pecados, para que nós, mortos para o pecado, vivamos para a justiça. Por suas chagas fomos sarados. Aleluia. Verso 25: porque estavas desgarrados como ovelhas, agora porém vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. A terceira coisa que nós enxergamos Barrabás é que Barrabás foi substituído naquela cruz. É o que nós falamos que Cristo fez por nós, uma morte substitutiva. Fala isso para quem está do seu lado. Morte substitutiva. É esse negócio aí. É esse negócio aí. É a morte substitutiva. Quando Cristo morreu, olha aqui, Ele morreu naquela cruz substituindo alguém. Quem era esse alguém, irmão? Sou eu. Era nós. Era o Barrabás. Quando Cristo tomou aquela cruz, a palavra de Deus diz aqui no versículo 21 que, portanto, para isso mesmo fosse chamado, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos o exemplo para seguirdes os seus passos. Quando Cristo sofreu, Ele sofreu no lugar de quem? No nosso. Isso, olha aqui, se chama morte substitutiva. Como eu disse, a cruz foi feita para Barrabás. Cristo era totalmente inocente. Quem tinha que estar naquela cruz era Barrabás. Mas Cristo o substituiu. Isso é o que nós chamamos da doutrina da substituição. Daquele que morreu no nosso lugar, em favor dos nossos pecados. Porque olha que nós por si mesmos, nós nunca nos salvaríamos.
Porque pela lei ninguém pode ser salvo, mas pela graça, pelo Cordeiro de Deus, pelo Santo de Israel, por aquele que tira o pecado do mundo, é por esse a quem nós podemos ser salvos. Você por si só nunca seria salvo. Como Barrabás, preso naquele lugar, ele nunca se salvaria, porque os soldados o pegariam e a amarra colocariam ele na cruz. Ele nunca se salvaria sozinho. Mas Cristo foi lá no lugar dele para o salvar. Isso toca, olha aqui para mim, irmão. Isso toca no seu coração. Isso no seu coração gera agradecimento. Isso no seu coração gera constrangimento. Porque é isso que a palavra de Deus tem que gerar em nós. Foi no meu lugar, Senhor. Foi no meu lugar porque Barrabás também sou eu. Foi no meu lugar porque o culpado também sou eu. Porque o condenado sou eu. E a morte que o Senhor substituiu era minha. O pecado que o Senhor pagou era meu. E a morte que o Senhor sofreu era minha. Eu quero que você abra também a sua Bíblia em Isaías, no capítulo número 53. Tem uns irmãozinhos que já sabem isso aqui até de cor. Isaías 53. Aleluia. O que é a morte substitutiva, irmão? É você saber que a sua vida já tinha ter sido condenada, mas quando Cristo morreu no nosso lugar, Ele foi o sacrifício perfeito. Só podia ser Cristo. Não podia ser qualquer outra pessoa. Tinha que ser o Filho de Deus. E Isaías profetizou isso. Isaías capítulo 53, a partir do versículo número 1. Acompanhe comigo. A palavra de Deus diz assim: quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante Ele, como raiz de uma terra seca. Ele não tinha aparência nem formosura, olhamos, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Olha aqui por enquanto. O que é uma raiz numa terra seca, irmão? Uma raiz numa terra seca, ele consegue se alimentar? A raiz numa terra seca precisa do quê? De água, não Cristo. Porque diz que Ele é essa raiz. A raiz que estava na terra seca. Ele não precisou do mundo para se alimentar. Ele não precisou do mundo para viver. Porque o mundo para Ele era uma eterna sequidão. Mas Ele era essa raiz que se alimentava não daqui da terra, mas que ali se alimentava do alimento do céu. Aleluia. O verso 3 diz assim: Ele era desprezado, o mais rejeitado entre os homens. Mas lembrando que nós vemos lá em Lucas, Ele foi rejeitado por todos, irmão. Todos gritavam o quê? Crucificam, crucificam. Homem de dores, e que sabe o que é padecer, e como de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Verso 4: certamente Ele tomou sobre si nossas enfermidades, nossas dores Ele levou sobre si, e nós o reputávamos por ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões, Ele foi moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz Ele levou sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. A palavra de Deus diz que Ele foi transpassado pelo quê? Pelas nossas transgressões. Pelas nossas transgressões Ele foi transpassado.
Ele foi moído pelas nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz, ou o castigo que era nosso, Ele levou sobre Ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Verso 6. Todos nós andávamos desgarrados, como ovelha, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, ele foi humilhado, mas ele não abriu a boca. Ele foi como um cordeiro levado ao matadouro, e como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Quem disse isso aqui foi Isaías, irmão, profetizando Jesus e a vinda de Jesus. Ele foi transpassado, lembra disso, foi pelo seu pecado. Ele foi moído, foi pela sua iniquidade. E o castigo que era seu, ele levou sobre ele. A iniquidade de todos, ele levou sobre ele. E hoje, o castigo que nós merecíamos, ele levou sobre a vida dele. Um dia desses eu sentei na sala para aconselhar uma moça, e eu li esse texto para ela. E eu falei, isso toca o seu coração, filha? Deus, ele ministra o seu coração quando você lê isso aqui? Quando você lê isso aqui, você sente alguma coisa? Ela falou sim. Eu sinto o amor de Cristo. Eu falei, graças a Deus. Porque isso aqui muda a nossa vida. Porque isso aqui, quando nós entendemos a realidade disso, isso nos constrange e faz com que nós vivemos uma vida para a glória de Deus. Aleluia! E é o que nós queremos, viver uma vida para a glória de Deus. Eu quero convidar você a se colocar de pé em nome de Jesus. Aleluia! Você deixe sua Bíblia no seu lugar. Glória a Deus. Eu gostaria de convidar você a fechar os seus olhos. Coloque a sua Bíblia no seu lugar. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça em nome de Jesus. Nós precisamos entender que Barrabás somos nós. Que o Barrabás sou eu. Que o que pecou foi eu. Meu Deus. Fica assim, Pai. Jesus amado. Obrigado, Senhor, pela tua graça. Que você possa entender que você estava condenado. E que se não fosse Cristo na sua morte substitutiva, nós não estaríamos aqui. Que você possa deixar Deus quebrantar o seu coração com essa palavra hoje. E entender quem é você. E o que Ele fez por você. O que Cristo fez por Barrabás. O que Cristo fez por Barrabás. O que seria de mim, Senhor, sem a tua presença? O que seria de mim, Senhor, se não fosse o Senhor, Deus? sem o teu grande Nós te damos graças, Senhor, pelo teu amor, pela tua graça, pelo teu perdão, pela tua misericórdia, Deus. E isso faz, Deus, com que nós estejamos aqui hoje. Que a tua palavra, Deus, ela venha ao nosso coração como uma flecha inflamada, gera em nós mudança, Senhor, transformação de caráter, ó Pai, e que dia após dia possamos viver uma vida para a glória do Senhor. eu vagaria por todo Que você possa agradecer ao Senhor, porque naquele dia Barrabás representava você, porque
Olha aqui para mim, irmão. Nós não sabemos o que acontece com Barrabás depois. A palavra de Deus não nos fala qual foi o fim que teve Barrabás. O que foi que aconteceu com Barrabás depois de Cristo ter ido no lugar dele, nós não sabemos. Mas que você faça com que sua vida possa valer a pena. Que esse sacrifício que Cristo fez no seu lugar seja para a glória dele. E que você, por isso, viva para a glória dele, para ele e somente por ele. E que esse Barrabás, que sou eu e você, tenha uma história depois. Feche os seus olhos, levante as suas mãos aos céus. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito acompanhe a sua vida hoje e também por toda a sua vida. Em nome de Jesus. Aplauda o Senhor. Dê um abraço a quem está do seu lado. Desejo uma semana abençoada para ele aí.